Hoje nós vamos analisar o movimento circular uniforme. Então, o movimento circular uniforme é quando eu tenho uma trajetória que é circular, certo? E o objeto fica andando sobre ela, tá? Então, aqui eu tenho o sentido de rotação, que no caso vai me determinar futuramente a velocidade angular, tá? E agora, o que nós temos aqui? Nós temos como informação a velocidade V1 nesse ponto, com essas características, a velocidade V2 nesse ponto, com essas características, a velocidade V3 nesse ponto, com essas características. Bom, o que a gente pode perceber? Todas essas velocidades elas são tangentes à trajetória naquele ponto. Aqui é tangente, tangente, tangente. Tá? Bom, quando eu paro para observar o que aconteceu, por exemplo, daqui para cá, tá? Dali para lá eu observo que houve uma mudança, tá? Na direção do vetor velocidade, tá? Aqui eu tenho uma direção vertical, aqui eu tenho uma direção horizontal e também, por consequência, né, uma mudança no sentido do vetor velocidade. Se vai haver essa mudança na direção e sentido do vetor velocidade, tá, tem que ter alguma aceleração envolvida nisso. Tá? Então, essa aceleração aqui, no caso, é a aceleração centrípeta. Então, no movimento circular, a aceleração centrípeta ela sempre vai apontar para o centro da circunferência. Então, perceba que essa aceleração centrípeta está aqui, essa aceleração centrípeta está aqui, essa aceleração centrípeta está aqui. Tá? Então, ela tem uma direção radial e o sentido voltado para o centro da circunferência. Com o objetivo de calcular ela, o módulo dela, a minha aceleração centrípeta vai ser a velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Tá certo? Então, a aceleração centrípeta no movimento circular uniforme, ela não faz alterar o valor da velocidade. Ela faz mudar a direção e o sentido do vetor velocidade, tá ok? Bom, dessa forma eu preciso tomar alguns cuidados, tá? Então, se eu tenho uma aceleração numa direção qualquer, eu vou precisar decompor essa aceleração numa direção que é a mesma da velocidade. Então, quer dizer que nesse caso aqui, essa aceleração tangencial vai fazer com que o valor da velocidade aumente, então ela vai alterar o módulo da velocidade, enquanto que a outra, que vai fazer 90 graus com aquela que eu já decompus, a aceleração centrípeta, vai fazer com que exista uma mudança na direção e sentido desse vetor velocidade, que ele vai fazer uma trajetória circular, tá? Então, se eu tenho uma aceleração num sentido aleatório, eu vou precisar saber qual é a parte dela que está sobre o vetor velocidade, que vai fazer alteração no módulo dele, mas eu também preciso saber a outra componente, como é que ela vai se comportar, porque ela vai gerar um movimento circular, ela vai mudar a trajetória desse vetor velocidade aqui, ok? Bom, no movimento circular uniforme, nós temos duas grandezas que elas são de muita importância. Uma dessas grandezas é a frequência. Então, o que é a frequência? Tá? A frequência ela vai me representar o número de voltas que eu dou por unidade de tempo. O que é o período? O período é o tempo que eu gasto para realizar uma volta. Então, se eu dividir o tempo que eu gastei para realizar 10, 15, 20 voltas e dividir pelo número de voltas, tá? Eu vou encontrar o período. Quando eu olho para essas duas informações aqui, olha só o que acontece. Eu percebo que a frequência é exatamente igual ao inverso do período, ou que o período é exatamente igual ao inverso da frequência. Mas eu também preciso analisar uma outra coisa a respeito do período, que é o seguinte. A gente já sabe que no movimento retilíneo uniforme, tá, ou do movimento uniforme, quando eu tenho uma velocidade constante, eu posso calcular o tempo
tá? Fazendo a divisão da distância que eu percorro pela velocidade. Agora, se o meu objetivo é calcular o período do movimento, tá? E eu sei que no movimento circular uniforme o valor da velocidade não muda, a minha pergunta é: quanto que vale o ΔX para quando eu efetuar uma volta, tá? Bom, aí eu preciso fazer uma recorrência à matemática e chegar à conclusão de que a distância que eu percorro em uma volta vai ser o quê? 2π vezes o raio. Tá certo? Então, isso é o que eu preciso saber para poder resolver alguns problemas que vêm por aí, tá? Mas nós temos ainda outros conceitos que vão vir posteriormente, tá certo? Bom, o primeiro problema que a gente tem, ele está falando do perigo de pilotos de aviões que viajam a velocidades bastante altas, que eles podem ter um problema da perda das funções cerebrais quando ele faz uma curva numa velocidade muito alta por conta da minha aceleração centrípeta, tá certo? Aí, depois de toda essa história que ele conta, ele pergunta o seguinte: qual é o módulo da aceleração em unidades de G para um piloto cuja aeronave inicia uma curva horizontal com velocidade de 400i mais 500j e 24 segundos mais tarde termina a curva com velocidade de menos 400i menos 400j. Então olha só, eu já tinha deixado preparado aqui esse meu diagrama. Então olha só, velocidade inicial x, y, positivo para cá, tá? Então a velocidade inicial mais 400i, então está na mesma direção e sentido, tá? Com mais 500j, mesma direção e sentido. Depois, 24 segundos mais tarde, ele está com uma velocidade final de menos 400i, sentido oposto, tá? Com menos 500j, sentido oposto ao y. Então eu preciso ficar atento a tudo isso. Bom, primeira observação, eu preciso pensar e calcular quanto que vale o módulo dessa velocidade. Então, o módulo da velocidade, ela vai ser a velocidade x ao quadrado mais a velocidade y ao quadrado. Então eu vou ter, por exemplo, aqui 400x ao quadrado mais 500 na direção y ao quadrado. E depois que você faz essas contas, você encontra que essa velocidade é de 640 metros por segundo. Se eu resolvo fazer esses cálculos aqui, perceba que eu vou encontrar exatamente o mesmo valor. Por quê? A velocidade x aqui é menos 400, mas o menos ao quadrado não vai fazer diferença, tá? Vai ficar positivo. E o menos 500 também ao quadrado também vai ficar positivo. Então, isso e isso serve para garantir que o meu movimento ele é circular uniforme com velocidade constante. Mas agora, como é que eu vou calcular a aceleração a qual ele está submetido? Aí eu vou fazer o seguinte. Por exemplo, eu sei que eu posso calcular a aceleração centrípeta como sendo v ao quadrado sobre r. Bom, aí vamos analisar. A velocidade eu tenho, o r eu não tenho, e a aceleração centrípeta é o que eu quero calcular. A outra equação que eu tenho é período é igual a 2πr sobre a velocidade. Bom, o raio eu não tenho, a velocidade eu tenho, mas agora vamos pensar o que é o período. O período não é o tempo que eu gasto para fazer uma volta completa? Bom, ele disse que ele entrou na curva aqui e saiu da curva aqui. Bom, se ele entrou na curva aqui e saiu lá, quanto que ele fez aqui numa curva? Metade. Então, se daqui até aqui ele levou 24 segundos, para fazer uma volta completa, ele levaria quanto tempo? 48 segundos. Então, vamos lá pensar. Então, esse cara aqui eu também já tenho. Então, o raio, tá?
esse raio aqui e esse raio aqui, ele é constante. Então eu posso aqui escrever que o raio é igual a velocidade ao quadrado sobre a aceleração centrípeta. Aqui eu posso escrever que o raio é igual ao período vezes a velocidade sobre 2π. Então, se eu igualo essas duas equações, eu chego à seguinte situação. Velocidade ao quadrado sobre a aceleração centrípeta é igual a período vezes a velocidade sobre 2π. Bom, eu posso cortar essa velocidade com esse ao quadrado. Posso e devo, isolar a aceleração centrípeta. Então eu vou botar ela para lá. Então vai ficar assim, aceleração centrípeta igual a velocidade vezes 2π sobre o período. Se eu substituo essas informações, eu vou chegar ao seguinte, que vai ficar 2π vezes 640, que foi o valor que nós encontramos, sobre o período, que é 48 segundos. Bom, aí aqui nós vamos ter aproximadamente 83,81 metros por segundo ao quadrado. Bom, aí agora a gente consegue resolver isso com a regra de 3, né? Então, se uma aceleração gravitacional está valendo 9,8 metros por segundo ao quadrado, quantas acelerações gravitacionais correspondem a 83,81 metros por segundo ao quadrado? E aí você chega à conclusão de que, nesse caso aqui, a aceleração centrípeta a qual o piloto foi submetido é de aproximadamente 8,6 vezes a aceleração gravitacional naquele momento em que ele está fazendo a curva. Perceba que é um valor bem alto, tá? Para poder avaliar as situações, as condições dele naquele momento que o problema todo nos traz, ok? Bom, na sequência, a gente vai ver o movimento relativo em uma dimensão. Então a ideia aqui agora é a seguinte, eu vou ter um eixo X, eu vou ter um eixo Y, tá? Esse eixo X e eixo Y, eles estão sendo analisados nesse primeiro momento em relação ao referencial A, tá? Mas eu tenho um outro referencial B que está se deslocando. Então, eu tenho aqui um outro X para o B, um outro Y para o B, tá? E esse referencial aqui, ele está se deslocando para lá com uma certa velocidade. Bom, aí agora vamos pensar o seguinte, eu tenho uma velocidade do referencial B em relação ao referencial A. Então, a velocidade de B em relação ao A. E aí, eu quero avaliar o que está acontecendo com um determinado ponto P aqui. Certo? Então, o que a gente tem? Para esse ponto P aqui, eu tenho uma posição em relação ao referencial B. Então, eu vou só ajeitar aqui. Então, eu tenho a posição do P em relação ao B, mas eu também tenho essa diferença daqui, que é a posição do B em relação ao A. Mas se o meu objetivo é avaliar como é que esse P está em relação ao A, eu vou dizer o seguinte, que a posição do P em relação ao A, ela é a posição do P em relação ao B, mais a posição do B em relação ao A.
tá certo? Então, eu tenho que parar e pensar em tudo isso. Então, se eu tenho dois referenciais, tá? Isso vai ser importante para mim. Bom, se eu tenho uma equação das posições, tá? Eu posso encontrar a equação da velocidade fazendo a derivada. Então, a velocidade é o meu dx dt. Então, eu vou chegar à seguinte situação. A velocidade do ponto P em relação ao ponto A vai ser a velocidade do ponto P em relação ao ponto B mais a velocidade do ponto B em relação ao ponto A. E continuando, né, nessa mesma linha de raciocínio, eu posso encontrar a aceleração. Então, a minha aceleração ela vai ser a derivada da velocidade em relação ao tempo, tá? Então, a minha aceleração do P em relação ao A vai ser igual à aceleração do P em relação ao B mais a aceleração do B em relação ao A. Entretanto, o que acontece? Se nós assumimos que essa velocidade aqui ela é constante, ela não vai mudar ao longo do tempo, isso significa dizer que essa aceleração aqui é zero. Porque a derivada de uma constante em relação ao tempo sempre vai dar zero. Ou seja, eu chego à conclusão de que a aceleração do ponto P em relação ao ponto A é exatamente igual à aceleração do ponto P em relação ao ponto B. Isso significa dizer que quando eu tenho essa situação acontecendo, nós temos o que a gente chama de referenciais inerciais. Não importa qual é o meu referencial, a aceleração dos corpos ela vai ser a mesma. Então, um referencial é inercial quando um referencial está se movendo com velocidade constante em relação ao outro, certo? Então, percebam que eu tinha dois referenciais que me davam posições distintas para cada um deles, velocidades distintas para cada um deles. Entretanto, nós chegamos à mesma conclusão da aceleração, tá certo? Bom, agora olha só o próximo problema que a gente tem para resolver. Na figura 4.18, essa que eu coloquei aqui, suponha que a velocidade de Bárbara em relação a Alexandre seja de 52 km por hora. Então, essa velocidade aqui de Bárbara em relação ao Alexandre é de 52 km por hora, tá? E que o carro P está se movendo no sentido negativo do eixo X. Então, quer dizer que essa velocidade do P é para cá, tá? Se Alexandre mede uma velocidade constante, VPA, tá? De menos 78 km por hora, então a velocidade de P em relação ao A, que é o Alexandre, tá? Esse referencial aqui, é de menos 78 km por hora. Qual é a medida da velocidade medida por Bárbara, tá? Então, eu tenho, para resolver a letra A, que a velocidade do P em relação ao A é de menos 78 km por hora, e ele quer saber a velocidade do ponto P para a Bárbara, que é o meu referencial em movimento. Então, olha só, a velocidade do P em relação ao ponto A é igual à velocidade do ponto P para o B mais a velocidade do B em relação ao A. Então, quanto é que vale a velocidade do P em relação ao A? Menos 78. A velocidade do P em relação ao B é o que eu quero calcular. E a velocidade do B em relação ao A é de mais 52.
já que ele está andando nesse mesmo sentido positivo aqui. Quando você resolve isso, você encontra que a velocidade do P para a Bárbara, ou seja, em relação ao referencial B, é de menos 130 km por hora. Ok? E aí nós resolvemos esse problema. Quando a gente vai pensar no problema B, ele diz assim: se o carro P freia com aceleração constante até parar em relação a Alexandre, e portanto em relação ao solo, no instante 10 segundos, qual é a aceleração de P em relação a A, ou seja, a aceleração em relação ao Alexandre? Então, a aceleração de P em relação ao A vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Nós já sabemos que o tempo é 10, tá? Nós sabemos que a velocidade final é 0, ele vai parar. Agora, qual é a velocidade que ele tinha em relação ao Alexandre? Tá? A velocidade inicial do ponto P em relação ao Alexandre era de menos 78 km por hora. Tá certo? Isso aqui vai dar, então, 7,8 km por hora por segundo. Ou seja, a cada segundo que passa, a velocidade foi diminuindo 7,8 km por hora. Mas agora, ele quer saber também, na letra C, qual a aceleração do P em relação ao referencial da Bárbara. Bom, a aceleração do P em relação à Bárbara também vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial, e também vou dividir pelo tempo. Tá? Então, a velocidade final do P em relação à Bárbara, lembra que a Bárbara está se movimentando. Então, se o objeto P parou em algum ponto aqui, esse referencial continua andando. Então, quer dizer que para o referencial da Bárbara, esse ponto P está ficando para trás com a velocidade de 52 km por hora negativo. Tá? Então, vamos lá. Então, a velocidade final para a Bárbara é de menos 52 km por hora. Qual é a velocidade inicial que tem para a Bárbara? Menos 130. Foi o que a gente calculou na letra A, sobre o tempo que é 10. E aí, quando você faz essas contas, pasmem, você chega aos mesmos 7,8 km por hora por segundo. Tá certo? Então a gente precisa tomar esses devidos cuidados, tá? Para poder analisar tudo isso, ok? Então, dando continuidade aos nossos estudos, agora nós temos o movimento relativo em duas dimensões. Assim como nós fizemos no início do capítulo 4, tá? A gente tem uma relação direta do capítulo 4 com o capítulo 2. Então, agora, quando a gente passa de uma dimensão para duas, eu novamente vou ter que trabalhar de associar isso a vetor. Né? Então, a posição do P em relação ao A vai ser igual à posição do P em relação ao B mais a posição do B em relação ao A. Ou seja, fazendo as derivadas, a velocidade do P em relação ao A vai ser igual à velocidade do P em relação ao B, mais a velocidade do B em relação ao A. E nesse caso, levando em consideração que essa velocidade também é constante, chegamos à mesma conclusão, que a aceleração do P em relação ao A é exatamente igual à aceleração do P em relação ao B. Perceba que a dinâmica dessa organização aqui é exatamente igual, tá? A gente só precisa tomar cuidado que agora a gente está trabalhando com uma velocidade, tá? Que acontece tanto na direção x como na direção y, fazendo a devida decomposição vetorial, ok? Bom, e aí nós temos aí o nosso primeiro problema, que ele está se referindo a um avião, tá?
que se move para o leste, tá? Enquanto o piloto direciona o avião ligeiramente para o sul do leste. Então, olha só, norte, sul, leste, oeste. Ele está direcionando o avião nesse sentido, nessa direção e sentido, mas alguém que está no solo está vendo o avião seguir em linha reta, tá? Então, isso é o que está acontecendo aqui. O movimento visto do solo, mas o piloto está direcionando o avião para cá. Por que está acontecendo isso? Porque o avião tem uma velocidade em relação ao vento, tá? Com uma velocidade do ar de 215 km por hora e uma orientação que faz um ângulo θ ao sul do leste. Então, aqui está o vento, né? Que está soprando, empurrando o avião para lá. Então, ele direcionou para cá para contrabalançar essa ação do vento, tá? O vento tem uma velocidade Vs em relação ao solo, que é de 65 km por hora, e uma orientação que faz um ângulo de 20 graus a leste do norte. Qual é o módulo V da velocidade do avião em relação ao solo? Então, o avião em relação ao solo vai para lá, o avião em relação ao vento vem para cá, tá? E o vento em relação ao solo está fazendo esse movimento. Quando eu faço a junção de toda essa parte vetorial, o que eu tenho é isso daqui, tá certo? Então, vamos começar a organizar algumas coisas aqui. Então, deixa eu pegar aqui a cor verde, tá? Então, olha só, o avião, ele tem uma velocidade na direção x, e o avião, ele tem uma velocidade na direção y, tá? Da mesma forma com que o vento tem uma velocidade na direção x e tem uma velocidade na direção y, tá? Bom, quando eu paro para olhar aqui, o que eu tenho como resultado de tudo isso? O meu resultado de toda essa avaliação é essa velocidade no sentido leste aqui. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou afirmar o seguinte, que na direção y, tá? Eu tenho que a velocidade do avião em relação ao solo na direção y é igual à velocidade do avião em relação ao vento na direção y mais a velocidade do vento em relação ao solo na direção y. Bom, a velocidade do avião em relação ao solo na direção y. Na direção y, o avião está andando na horizontal. Então quer dizer que essa velocidade aqui é zero. Qual é a velocidade do avião em relação ao vento na direção y? Velocidade do avião em relação ao vento na direção y é essa daqui. Então vai ser menos, tá? Sentido negativo. E com esse ângulo θ, esse cara aqui vai ser o cateto oposto. Então eu vou usar seno. Então vai ficar o seguinte, menos 215 vezes o seno de θ. Mais, qual é a velocidade do vento em relação ao solo na direção y? Velocidade do vento na direção ao solo em relação ao y é para aquele sentido lá, tá? Então vai ficar velocidade do vento em relação ao solo, 65 vezes o cosseno de 20 graus, tá? Então, quando você faz esse cálculo aqui, deixando o seno sozinho, então vai ficar assim, 215 vezes seno de θ é igual a 65 vezes cosseno de 20, tá? Vou passar aquele 215 para lá dividindo. E aí, quando você resolve isso, você chega à conclusão de que esse ângulo θ ele vale 16,5 graus. Então, o piloto do avião precisou
para corrigir a rota dele, já que tinha um vento levando ele para o lado norte, para poder, teve que corrigir essa rota, botando aqui um ângulo de 16,5 graus para poder corrigir. Agora, eu ainda preciso saber qual é o valor dessa velocidade. Para eu saber o valor dessa velocidade, eu vou precisar fazer uma análise na direção x. Então, na direção x, o que eu vou ter? A velocidade do avião em relação ao solo na direção x vai ser igual à velocidade do avião em relação ao vento na direção x, mais a velocidade do vento em relação ao solo na direção x. Bom, eu quero saber quanto é que vale a velocidade do avião em relação ao solo na direção x. Eu sei que a velocidade do avião em relação ao vento na direção x vai ser 215 vezes o cosseno dos 16,5 graus, que agora eu sei quanto é que vale, tá? Só para lembrar que vai ser, opa, pulei um a mais, que é essa velocidade Vx aqui, né? Tá? Cateto adjacente, mais o outro Vx, que vai ser 65 vezes o seno de 20 graus. Já que o vento, por ter um certo ângulo, ele também faz uma força a favor do movimento, aumentando a velocidade do avião, ok? E aí, quando você faz esses cálculos, você encontra que a velocidade do avião em relação ao solo na direção x, ela vale 228 km por hora. Com isso, nós encerramos o estudo do capítulo 4. Bons estudos para vocês. Se debrucem lá para fazer a resolução dos problemas. Bons estudos, um grande abraço, tchau, tchau.